E hoje, o papo aqui no ABC Agora são eleições 2022. E para isso, vamos conversar com ele que é candidato a deputado federal, Wagner Rubinelli. Boa noite, Wagner, tudo bem? Boa noite, Odair. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o portal ABC Agora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com o Odair discutindo ABC, discutindo democracia, discutindo Brasil. Chamar de Rubinelli, Opa, que todo tranquilo. mundo acho que conhece como Rubinelli, É isso né? aí. Rubinelli, quem é Wagner Rubinelli? Wagner Rubinelli, corintiano, Ih, nascido aqui na minha querida cidade de Santo André, em 1964, na Promatre, morou no Jardim Cristiane, morou na Vila Assunção, na rua Paranapanema, na Vila Assunção, na rua Jaguariúna, no Jardim Cristiane, na rua Javaés, também na Vila Assunção, e na rua Hélio Lobo, na Vila Linda. Ah, mas por que todos esses endereços, Rubinelli? Porque meu pai não tinha casa, a gente pagava aluguel. E aí, aos 14 anos, Odair, meu pai comprou uma casa na cidade de Mauá. E aí, eu, andreense, né, com 14 anos, junto com a minha família, me mudei para Mauá. Meu pai é metalúrgico, sou filho de metalúrgico, Rubinelli filho de metalúrgico, e metalúrgico também, porque eu fiz Senai na Vox, meu número na Volkswagen era 108.702, né? Fui ferramenteiro, saí da Vox e fui para Brosol Carburadores, lá em Ribeirão Pires. E em seguida, em 92, cheguei para o meu chefe, ele falou assim, Barbosa, eu quero férias. Ele falou, Rubinelli, por que você quer férias? Eu falei, Barbosa, eu vou ser candidato a vereador. O meu bairro precisa de muitas melhorias, o Jardim Zaira. E eu quero trabalhar pelo Zaira e por Mauá. Ele deu risada, Odair. Dali um mês eu voltei e falei, Barbosa, eu tô saindo, eu tô pedindo demissão, que agora eu sou vereador e vou trabalhar por Mauá. Aí ele falou, você tá brincando, Rubinelli? Sério? Eu falei, sério, Barbosa, ganhei. Aí ele falou, pô, Rubinelli, parabéns, viu? Eu não acreditava que você ganharia. Eu falei, ganhei sim, Barbosa. Aí ele pediu para mim ficar mais 2 meses lá, até ele arrumar um substituto. Claro que eu fiquei, porque eu trabalhei na Brosol por 8 anos, então eu tinha que ficar lá. Então eu sou uma pessoa de bem com a vida. Depois eu fui vereador a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Fui deputado federal, representei o Grande ABC com muita seriedade. E é engraçado, Daí, que naquela época que eu fui deputado, no primeiro mandato do presidente Lula, não tinha redes sociais. Então muito do que você fazia não tinha como divulgar. Porque não tinha rede social, não tinha instrumentos de divulgação como esse seu, né? Esse meio tão fantástico, né? Que são essas entrevistas na internet. E aí, por exemplo, olha só, eu fui o relator do projeto que trouxe a UFABC para cá. Eu não só votei a UFABC, como eu fui o relator do projeto da UFABC. Eu votei o Bolsa Família, eu votei o ProUni, eu fui relator do projeto que criou o Bolsa Atleta, fui titular da CPI de combate ao tráfico humanos, né? O tráfico de órgãos humanos, fui titular. Trabalhei muito lá, trouxe emendas para a região toda. Depois eu retornei de Brasília, fui vereador mais uma vez. Depois eu fui secretário de 3 pastas diferentes. E agora, né, estou voltando para Brasília, né? E até brinco, né? Tem 3 coisas que estão voltando. Top Gun, Lula e Rubinelli. É, isso mesmo. Então, vamos dividir um pouquinho aqui. Como surgiu lá atrás, como surgiu o pensamento de, eu preciso ir para a vida pública, fazer alguma coisa pelo Zaira? Bom, quando eu saí de Santo André e fui para o Jardim Zaira, em 1978, o Jardim Zaira 2 ele não tinha iluminação na rua, era uma rua de terra mesmo, né? O ônibus passava a cada 1h30, então era bem carente o bairro. E aí, naquela época, eu já estava trabalhando na Volkswagen, então eu já acompanhava o movimento sindical, a luta dos trabalhadores por melhores salários, eu já via a repressão, né, da ditadura militar naquela época. Eu participava com 15 anos, 16, trabalhava na Vox, das greves, e em cima de nós voavam os helicópteros do exército, né? A polícia estava lá para bater em trabalhador, para reprimir, né? Era uma coisa horrível. Hoje, olha só, tem gente que fala contra a democracia. Hoje você tem o direito democrático, constitucional de fazer uma greve,
e a polícia não te bate, porque é um direito que está na Constituição. Naquela época, a polícia já descia dos carros de polícia achando que podia bater em todo mundo e batia. Os trabalhadores tinham que sair correndo, porque eles passavam com os cavalos por cima das pessoas. Os helicópteros ficavam sobrevoando a Volkswagen e a Viancheta para intimidar trabalhadores. Então, o bem maior que nós temos hoje é a democracia. E quem fala que quer a volta do regime militar é tão bandido quanto aqueles que torturaram, aqueles que mataram nos porões da ditadura. Porque uma pessoa que é cristã, que acredita em Deus, que defende a democracia, jamais vai defender a ditadura. Porque a ditadura, seja de direita ou de esquerda, envolve repressão, envolve supressão de direitos, envolve tortura. Então eu sou uma pessoa que eu defendo a democracia. É um bem fantástico, né? E aí tem muita gente falando besteira, né? Porque a volta da ditadura... Gente, quem fala que quer que a ditadura volte não sabe o que está falando. Porque na ditadura não morria só quem lutava pela democracia ou por partidos políticos. Naquela época, a polícia podia desaparecer com quem ela quisesse, sendo ou não militante, e ninguém ia ter chance de saber quem é, quem levou, quem matou, né? Até tem alguns filmes interessantes aí que retratam essa questão. Acho que é O Homem que Virou Suco, é um deles, né? Mas tem aquele também, Zuzu Angel, né? É um filme muito interessante, a vida da Zuzu Angel. Vou até anotar aqui, depois eu vou... Sim, então. Então, quem fala de ditadura é porque é uma pessoa... E eu vou falar isso não é ofendendo, não. Porque ser ignorante é desconhecer alguma coisa. Não é ignorante que está xingando. Quem fala é porque é ignorante. Ignorante no sentido de desconhecer o que está falando, né? E é lamentável, né? Por quê? Porque é engraçado, porque é justamente a democracia que dá o direito das pessoas falarem besteiras como essa, né? Exato. Agora tem limites, né? Por exemplo, eu assinei aquela carta pela democracia. Como advogado, eu assinei. E aí, recentemente, o presidente Bolsonaro falou assim, porque olha só, a Polícia Federal está indo na casa dos empresários, coitadinhos dos empresários, né? Porque eles, livre expressão de manifestação, de expressão da Constituição. Não, peraí. Você tem o direito de se manifestar, mas você não pode fazer apologia ao crime. Como? Apologia ao crime é crime. Você falar que você é contra o regime democrático e que você quer que volte a ditadura, mesmo que dentro de um grupo fechado, é crime. E se isso ocorreu, a Polícia Federal tem que ir lá mesmo, pegar esses empresários, investigar, processar e punir. Você como advogado, né? Como você vê essas ações do STF, né? Vamos trazer lá de trás. Como você viu lá atrás prisão do ex-presidente Lula? Então, ali foi o seguinte, naquele momento, ninguém sabia, alguns imaginavam, mas ninguém sabia a grande tramóia que existia para conseguir a prisão do presidente Lula. O que aconteceu? Olha só, o juiz lá, que era o juiz Eco, né, lá de Curitiba, o Moro, né? O que ele fazia? Ele chegava a pessoa e falava assim, olha, você quer fazer a delação? Se você fizer a delação, tudo bem. Se você não fizer, eu vou prender você, eu vou prender teus filhos também. Olha só, um pai ouviu que, dependendo da situação, o cara delata até o que não existe. Ele fala, o que você quer que eu falo? Né? Você entendeu? O cara fala, vou prender seus filhos. Né? Ele falou, eu vou falar o que você quiser, o que você quer que eu falo? Então, tinha lá delação combinada, tinha acordos entre promotor e juiz, né? Ele combinando as perguntas com o Ministério Público. Isso é uma vergonha. Deveria ele sim ter sido preso com aqueles promotores de Curitiba que forjaram todo o devido processo legal, né? Porque o processo, ele tem que seguir um rito, tem que seguir o devido processo legal que está no processo, no CPP, Código de Processo Penal. Eles rasgaram o CPP, eles rasgaram a Constituição. Para quê? Para prender o Lula e para evitar que o Lula fosse candidato a presidente. É isso que aconteceu. Então, Odair, aquilo foi lamentável, aquele episódio, né? E ainda bem, existem jornalistas e existe também essas pessoas que lutam incansavelmente pela democracia, que foi o caso daquelas pessoas que conseguiram o Interception, né? Que conseguiram aquelas conversas, conseguiu conversas do Moro, dos promotores, de todo aquele povo combinando como que tinham que fazer para prejudicar e condenar o Lula.
Foi aí que a gente descobriu a grande farsa que tinha, a grande mentira, né? A calhordice, a cafajestagem que estavam fazendo para condenar uma pessoa. E aí você para pensar, né? Ainda bem que o Lula tinha excelentes advogados, tinha muitas pessoas do lado dele, mas eu fico pensando, se não fosse o Interception, ele estaria preso até hoje injustamente, e hoje o que ia acontecer? Aquele que forjou tudo isso, que é o Moro, talvez estivesse aí para ser presidente do país, que acredito que esse fosse o objetivo dele, né? Então é uma pena. A gente tem que lutar pela democracia. Democracia é você cumprir a lei, cumprir a Constituição, cumprir o devido processo legal. Então você não pode... Eu sou juiz, o Odair é promotor. Então eu vou combinar com o Odair as perguntas, vamos combinar como que a gente vai fazer para condenar aquele réu que está ali, né? E ainda, se não for suficiente a gente combinar, a gente vai tentar pegar algumas pessoas para fazer a delação de acordo com o que a gente quer, né? Nós vamos combinar o que a gente vai vazar para a imprensa, vamos vazar lá a esposa do Lula falando lá das panelas, né? Vamos deixar vazar o que interessa para jogar a opinião pública contra eles. Então, gente, isso é ridículo, né? Essas pessoas deveriam estar presas, né? O Moro, aqueles promotores de Curitiba lá, até tem um que está sendo processado aí com um negócio de gastos excessivos. Então, agora o que aconteceu? Durante todo aquele processo, o Supremo, enquanto ele não sabia da forja, de toda essa coisa forjada, não sabia de toda essa mentira, ele estava cumprindo a lei, né? Ele estava cumprindo a lei. E a Dilma também estava cumprindo a lei. A Dilma não fez o que o Bolsonaro fez agora, de dar anistia pro deputado de estimação lá do Bolsonaro lá, que o Supremo mandou prender e o Bolsonaro deu anistia pro deputado. A Dilma não fez isso com o Lula. Todo mundo cumpriu a lei. Todo mundo cumpriu a lei, né? Agora não foi o que aconteceu. O Supremo mandou prender um deputado, aí deu anistia. Deu de forma irregular. Vou te falar. Sou professor de Direito Constitucional. O que acontece? A anistia... Mas existe, é possível, né? É possível. Só que você tem que ver o seguinte, tem uma questão na Constituição Federal que é um princípio constitucional, que se chama princípio da moralidade pública. Então, o que não for moral não está abarcado pela Constituição Federal, então não pode ser aplicado. O que seria aceitável ali? Vamos imaginar que esse cidadão tivesse com câncer terminal. Então o presidente, olha, não, ele está com câncer terminal, estou dando aqui anistia, eu sou o presidente, né? Olha, ele está sendo... Eu verifiquei que existe uma perseguição pesada com relação a ele, que isso não... Tem que se justificar. E nesse caso, olha só, é uma pessoa que defendia o presidente, da bancada de sustentação do presidente, da tropa de choque do presidente atual. Então o que ele fez? Ele beneficiou um aliado dele. Então isso aí é uma questão imoral. Então, se é imoral, se a Constituição defende o princípio da moralidade pública, logo não podia ser feito. E se foi feito de forma irregular. A gente ainda nesse assunto, sigilo de 100 anos. Então, quando você vê tudo, até uma simples carteirinha de vacinação com sigilo de 100 anos, é passível de imaginar que tem muitas outras coisas atrás disso? Então, tem. Mas aí veja você, que bacana que você é um jornalista independente, que tem um canal de comunicação independente, livre, que não tem rabo preso. Olha só. Por quê? Porque os grandes meios de comunicação, eles pegam algumas situações, por exemplo, eles pegaram uma tapioca no governo do Lula e criaram uma celeuma, um problema que parecia que aquilo era o maior problema do Brasil e da República. Uma tapioca que o cara comprou com o cartão corporativo, né? Mas ali estava tudo transparente, né? Quer dizer, o cara comprou porque ele ia comer, em vez de almoçar, ele ia comer a tapioca. O almoço dele era aquele. Né? Mas aí o que acontece, Odair? A imprensa, muitas vezes, ela muda, né? E aí agora, a imprensa não explica para a população o que está acontecendo, uma parte da imprensa, com relação ao sigilo de 100 anos. Ou seja, uma coisa, para ter um sigilo de 100 anos, tem que ser uma coisa bem podre, uma coisa bem escusa, bem suja, né? E não é possível, num princípio democrático, numa democracia, num presidente que fala que é transparente, que é contra a corrupção, baixar sigilo de 100 anos para quase tudo, né? Para uma carteira de vacinação, para cartão corporativo, para isso, para aquilo, que isso é um absurdo, né? Isso é ridículo, né? E ainda, hoje eu vim das ruas e
né? E a gente vê que ainda tem pessoas que tentam defender o indefensável. Vamos trazer um pouquinho aqui já para campanha, né? Quais são as principais bandeiras do Rubinelli? O Rubinelli, como deputado federal, ele quer trabalhar muito pelo Grande ABC, muito mesmo, né? Eu, como deputado federal, nós conseguimos na época trazer o FABC para cá. Olha só, graças a Deus foi no meu mandato, né, que eu e mais 3 deputados daqui da região conseguimos fazer com que viesse o FABC para cá. E eu fui o relator. Eu votei um projeto na época que, por exemplo, o polo petroquímico daqui ele queria fechar, ele ia para Camaçari, porque ele não tinha condição de ampliar aqui. Então nós aprovamos na Câmara Federal uma legislação que possibilitou que ampliasse o polo petroquímico do ABC, porque senão ele ia embora. E se ele fosse embora, muitas indústrias teriam ido junto. Então o Rubinelli ele quer ser um deputado para trabalhar muito pela bandeira do emprego do Grande ABC e do desenvolvimento econômico. A Ford fechou. A Toyota mudou, foi embora. As empresas estão deixando o ABC. Daqui a pouco é a GM. E ninguém está fazendo nada. Os representantes políticos daqui do ABC fingem que não vê essa questão. Você não vê uma movimentação pesada dos deputados federais daqui do ABC e dos deputados estaduais defendendo o emprego do Grande ABC. E deve haver. Eu defendo que nós temos que ter uma bancada forte no ABC, mas não só na quantidade de deputados, mas no comprometimento em defender as indústrias do Grande ABC e o desenvolvimento econômico do Grande ABC, coisa que não ocorre hoje, né? Infelizmente não ocorre. Como você vê essa desindustrialização da região? Então, o que acontece é assim, primeiro, existe uma competitividade aí com relação à guerra fiscal, né? Mas, de uma certa forma, se você tiver uma representatividade política forte, dá para manter as indústrias aqui. Eu me lembro, primeira vez que a Ford falou que ia embora, o presidente Lula foi lá nos Estados Unidos, conversou com o presidente mundial da Ford, e a Ford ficou quase mais 20 anos aqui. Dessa vez, Odair, ninguém foi procurar a Ford mundial, ninguém tentou dialogar, ninguém tentou conversar, ninguém sentou numa mesa de negociação para falar, vamos negociar, vamos manter a Ford no Brasil? Então, é um desdém, é um desinteresse. E eu acho que, em parte, a desindustrialização aqui do ABC é em função disso. Ou seja, tem regiões que têm atrativos, quando a empresa fala que vai, aqui o ABC e os nossos deputados, e o nosso governador e o nosso presidente não estão preocupados, né, em manter os empregos aqui, e acaba indo mesmo. É uma pena, então nós temos que deveria ter aqui uma carta, né, chamada Carta do Grande ABC, e já colocando quais seriam os compromissos, né, da bancada do Grande ABC em defesa da região do Grande ABC, da industrialização, do emprego, né, porque todo mundo finge que não está acontecendo, né? Então a gente tem que ter uma bancada que se preocupe com a questão do emprego aqui na nossa região. E, infelizmente eu não tenho visto isso com uma eficácia que seria que a gente espera, né? A gente vê, claro, a questão de segurança vem por causa também da economia que está caminhando aí a passos curtos, né, e acaba aumentando a criminalidade, né? E a gente sabe que muitas coisas têm que ser mexidas lá em cima, né? O que o Rubinelli tem nessa linha? Eu sempre fui um deputado muito atuante na questão da segurança pública. Eu fui titular da comissão, né? Participei como suplente, porque você pode ser titular de uma comissão e suplente de 2. Eu fui titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. E fui suplente da Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão de Combate ao Crime Organizado e Narcotráfico. E apresentei vários projetos nessa área. Inclusive, um projeto meu foi aprovado agora em 2017. Eu apresentei ele em 2004 e ele foi aprovado em 2017. Né? Até aparece o meu nome, porque era o seguinte, o menor de 21 e maior de 18, ele tem um prazo prescricional do processo dele menor. Então, qual é o risco do processo prescrever e ele não ser punido? E o maior de 70 também. Então, quando o Champinha, lá atrás, matou um casal de namorados num acampamento,
ele era maior de 18, menor de 21. E corria o risco de o processo prescrever antes do julgamento dele. Então eu apresentei essa lei. Aí eu apresentei para acabar com o prazo prescricional do maior de 18 e menor de 21, esse prazo ampliado que eles tinham, e acabar com o prazo prescricional do maior de 70. A Câmara Federal, né, interessante isso, legislando em causa própria, eles mantiveram o prazo prescricional para o maior de 70 alongado, né, para não punir o pessoal lá que tem mais de 70 que responde processo, para os processos prescreverem, e manteve só a parte do meu projeto que previa acabar com isso com relação ao maior de 18 e menor de 21. Então, esse foi um dos vários projetos que eu apresentei, e esse foi aprovado, né, mas teve outros, preocupado com a questão da segurança pública, né? E são vários. Por exemplo, eu apresentei um projeto que eu entendo que deve ser aprimorado e deveriam seguir esse projeto, que é o seguinte: qualquer cidadão, qualquer criminoso, pessoa que atirasse contra um policial, ele não teria possibilidade de benefícios no cumprimento da pena. Porque quando você atira contra o policial, você atira contra o Estado brasileiro. Você não está atirando contra o policial, você está atirando contra toda a sociedade. Né? Esse projeto também, esse não prosperou, parou lá, não seguiu em frente. Né? Mas quando você fala de segurança pública é muito difícil, né? Porque aí você tem um governo atual que está liberando fuzil para as pessoas, a pessoa pega a carteirinha de CAC lá, de atirador lá, e compra fuzil. Né? Você imagina hoje, daqui a pouco um monte de fuzil, aí vai começar a acontecer igual nos Estados Unidos, né? Dá um surto aí no cara, ele pega o fuzil, vai numa escola ou em algum lugar, qualquer lugar e sai aí, matando um monte de pessoas. Outro dia eu estava num debate, aí um policial falou para mim assim, ele não estava em serviço, não, porque tem que liberar a arma mesmo, tem que ter, todo mundo tem que ter. Eu falei, então, olha, veja a sua viatura é blindada? Não. Qual arma que você usa? Aí ele falou lá, Glock, não sei o que. Ela falou, então, legal, né? Olha, você e teu companheiro vai atender uma ocorrência de uma viatura que não é blindada, com duas Glock, Glock, não entendo de arma, e você vai chegar lá, você vai ser recebido com uma rajada de tiro de fuzil, né? Porque essa é a realidade que você tá facilitando, quer dizer, agora não é possível, né? Fiscalização é baixa. E quando você tiver essas armas furtadas ou roubadas, ela vai cair na mão dos criminosos, que em grande parte já tem fuzil também. Ou seja, nós vamos viver num Brasil onde você vai encontrar os caras dando tiro de fuzil na rua daqui a pouco. Porque já tem muita gente com fuzil. Questão, a gente sabe que aqui a região do Grande ABC vem perdendo espaço de deputados, tanto estaduais quanto federais, né? E vem a última onda que teve na última eleição aí, candidatos que nunca nem imaginou que o ABC exista, foram os mais votados na região, né? Como você vê essa questão de forasteiros entrar aqui na região e acabar levando voto e nunca trazer benefício para a região? Não, então, a gente tem que tentar, cada um de nós somos da região, a gente tem que explicar isso para o cidadão aqui do Grande ABC. Olha só, Tiririca. A piada não é o Tiririca, a piada é quem vota no Tiririca. Ele deve dar risada de nós, das pessoas que votam nele. Por quê? Ele põe lá uma roupinha, vai lá, faz uma piadinha e tem aí, por exemplo, 15 mil votos em Mauá, 20 mil votos em Santo André, 20 mil votos em São Bernardo. Ele não sabe onde é o Grande ABC, ele não sabe onde é Santo André, não sabe onde é São Bernardo, nunca fez nada pela região, renunciou de uma forma obscura, que a gente não sabe qual foram as circunstâncias dessa renúncia, né? E agora já quer voltar de novo candidato, né? Aí depois ele renuncia de novo, né? É interessante isso. E aí você pega o pessoal, tiririca, porque pior não fica. Ficou pior. Vê aí o preço do litro de leite, vê o preço do bujão de gás, né? Aí depois você vê que aqui a região, que poderia trazer mais recursos para cá, Odair, não tem uma representatividade a contento. Por quê? Porque votou no Tiririca, porque votou na Janaína Pascoal, porque votou no Eduardo Bolsonaro, porque votou lá no filho do Ratinho, porque votou no outro. Gente, olha só, eu era deputado federal, encontrei o Enéas no elevador. Eu tinha tido 60 mil votos em Mauá e 20 mil votos no ABC. O Enéas tinha tido 16 mil votos na minha cidade e nunca pisou em Mauá. E tinha tido mais de 20 mil aqui em Santo André. Aí eu peguei e falei assim para ele, Enéas, você foi muito bem votado no ABC e
em Mauá também, que é a cidade que eu moro. Aí ele falou assim, aí ele falava assim, Odair, Mauá, no Rio de Janeiro, Rubinelli. Aí eu falei, tomei um susto, né? Porque ele falava desse jeito, né? Falei, não, Enéas, Mauá no ABC Paulista. ABC Paulista fica onde, Rubinelli? Eu falei, ABC Paulista, Enéas, é a junção de 7 cidades. Na realidade é ABC, mas são 7, né? É A, B, C, D, M, R, R, né? Até Rio Grande da Serra. Aí ele ficou assim, que ele não entendeu o que era, né? Eu falei, bom, mas de toda forma, você teve muitos votos lá, e Mauá é em São Paulo. Ele falou, não conheço, Rubinelli, não conheço. Ele não conheceu, nunca mandou R$1 para Mauá, nem para nenhuma cidade do ABC, que eu tenha conhecimento, e teve um monte, uma infinidade de votos. As pessoas precisam se conscientizar que você precisa ter deputados, porque você tendo deputados, eles vão conseguir trazer os recursos para a região do Grande ABC. Você vai conseguir trazer recursos, investimentos, hospitais, escolas, né? Por exemplo, eu estava conversando com o Miguel Negri, um amigo meu. Sim. Aí ele falou assim para mim, Rubinelli, o Duílio era deputado, quem me falou foi o Miguel. Miguel da Eco TV. Isso. E aí o que aconteceu, Rubinelli? E o Mário Covas estava sem acabar. E o Duílio chegou que não era Mário Covas na época. Era a carcaça de um hospital que seria um hospital regional. O Duílio chegou pro Mário Covas e falou, ô Covas, precisa terminar o hospital lá. Aí o Covas falou, olha, então manda emenda do orçamento da União para cá, que eu completo com o orçamento do Estado e a gente termina o hospital. E foi um trabalho do Duílio, na época, com mais alguns deputados aqui da região, que fez com que terminasse o Hospital Mário Covas. Então, olha a importância de deputados. Né? Olha a importância de ter deputados. Se a gente tiver deputados, a gente consegue trazer... Olha, nós trouxemos uma universidade federal. Né? Naquela época, trouxe esse hospital. Precisamos ter mais deputados para trazer mais melhorias para a nossa região, gente. Não é possível... por exemplo, a gente tem condição aqui de ter 10 deputados estaduais, né? De ter 5, 6 deputados federais da região. Só que a gente tem que se conscientizar da necessidade do voto regional, que é um voto que vai defender o emprego do Grande ABC, o desenvolvimento econômico, vai defender a segurança no Grande ABC, investimento na área de saúde no Grande ABC, que precisa muito, né? Por exemplo, hoje, o pessoal de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, eles vão muito no Nardini, em Mauá. Então a demanda no Nardini ela é altíssima. Talvez fosse o caso de construir um hospital regional para atender Ribeirão e Rio Grande. Seria importante para desafogar o Nardini. Talvez fosse o caso de pensar uma forma talvez de criar mais um hospital parecido com o Mário Covas para atender o Grande ABC, porque o Mário Covas também é um excelente hospital, mas ele já está... As pessoas estão tendo que esperar muito para ter as cirurgias, os procedimentos, e o câncer não espera, né? O doente que precisa de uma cirurgia mais específica, às vezes não consegue. Saúde tem muita pressa. Não dá para você ficar refém da lista CROSS, do sistema CROSS. Não, olha, vai entrar na lista, na fila. Peraí, gente, o cara tá para morrer, tá doente. Se não cuidar, vai morrer. Tem que fazer o tratamento, tem que fazer a cirurgia com urgência. E não dá para não, vamos pôr na fila do sistema CROSS. A gente tem que agilizar isso. Não é assim que trata a saúde. E nós tendo deputados e deputadas, a gente vai conseguir fazer do Grande ABC uma região ainda melhor. E vamos conseguir fazer com que os problemas que estão surgindo sejam resolvidos. Você falando agora questão do sistema CROSS, né? Que a gente sabe que tem muita reclamação. Fica nesse joga a prefeitura, joga governo do estado e ninguém nunca resolve nada, né? Você citou agora em um novo hospital aqui para a região, né? Naquela região ali mais ou menos, Mauá, Rio Grande, para atender aquela população. Talvez um hospital menor ali para aquela região, porque Ribeirão e Rio Grande não são municípios tão grandes, né? Mas precisa de alguma coisa lá para atender eles, é importante, né? E é importante também a gente desafogar um pouquinho o Hospital Nardini. Mas a gente tem o Serraria, o Heliópolis e o Mário Covas. O melhor, não é o que é o melhor, o que é uma referência, né? É o Mário Covas, né? Então a gente talvez tivéssemos que pensar, e tem que pensar rápido, porque um hospital desse não se constrói do dia para a noite, como que a gente conseguiria e tentar fazer um estudo para ver como a gente conseguiria melhorar o Grande ABC, onde as demandas são maiores. Precisa fazer um estudo, não adianta eu vir aqui e falar. Tem que fazer, olha, peraí,
Qual é a maior demanda? Pega 7 cidades, vê as 7 cidades, vê fora as 7 cidades, tem alguma coisa da Zona Leste que vem para cá, fazer o diagnóstico para ver o que precisa ser feito, aí já em cima de um estudo técnico, para desafogar, né, o atendimento da saúde e fazer que uma pessoa não tenha que esperar 6 meses, 3 meses para uma cirurgia de urgência urgentíssima. Né? Então a gente tem que fazer isso para ontem. Saúde é fundamental. Não dá para você ver uma pessoa querida, um pai, uma mãe, seja quem for, com uma cirurgia de urgência ou para poder começar um tratamento. Há um tempo atrás, teve uma amiga minha, não vou citar nome por uma questão ética, né? Aí ela é uma conhecida, né? Mas uma conhecida muito querida. Aí ela descobriu que tinha um câncer. Aí ela fez a cirurgia, mas precisaria começar com a químio. Só que ninguém dá assistência, ninguém falou para ela quando que ela ia começar com a químio e que tinha que começar, e ela não sabia o que fazer. Eu liguei para uma pessoa que deveria ter me dado a informação correta, né? Que é da área da saúde e tal. E a pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu não posso fazer nada. Ela tem que esperar o pessoal chamar ela, porque tem todo um procedimento, tem toda uma espera. Eu falei, não estou entendendo, é câncer. Né? É uma paciente de oncologia, né? Então, se você demora para entrar com a químio, você pode dar aquela questão que é metástase, que fala, né? Que esparrama para o corpo, volta tal. Então, o Rubinelli entra com ação judicial. Aí entrei, consegui eliminar, a moça fez a químio e tal, tá melhor, recuperou. Essa foi uma das situações. Mas veja você, olha que vergonha, né? Eu falei com uma pessoa que deveria falar, não, Rubinelli, eu vou atrás, vou resolver e tal. E eu não tava querendo furar fila, não. Não é questão de furar fila, gente, é câncer. Né? Quer dizer... Eu esperava, amanhã a gente vê. E eu não quero que essa menina seja atendida e seja... Eu quero que todos que fazem tratamento oncológico tenham a dignidade garantida, tenha a cirurgia em tempo eficaz, rápido, que tenha a químio o mais rápido possível, que tenha o acompanhamento clínico. Não estou pedindo para uma não, eu estou dizendo que tem que ser para todas. Mas se não tiver para uma, ou para duas, ou para três, ou para quatro, e eu tiver condição, que eu tenho de apresentar um mandado de segurança, uma ação e conseguir eliminar, eu o farei. Continuarei fazendo. Mas isso daí não deveria ser feito porque o Estado tem a obrigação de resolver esses problemas e não está resolvendo. E eu acho que tem muita gente invisível para o Estado brasileiro, né? Sim. Por exemplo, o pessoal que faz tratamento oncológico, só a família que parece que vê essas pessoas, o Estado brasileiro não vê, né? É uma dificuldade. Era para os municípios, independente de qual município, era para os municípios ter um departamento de assistência social eficaz para ir visitar essas pessoas, disponibilizar tratamento psicológico para as pessoas entram em depressão quando descobrem que tem esse problema. Colocar o assistente social para ir atrás, junto, para procurar viabilizar a rapidez dos exames, cobrar. Não, se vira, vai atrás. Se conseguiu. E aí a pessoa desesperada, né? Quer dizer, e aí entra naquela questão que não pode entrar, não deveria entrar, mas acaba entrando. O cara não sabe para quem recorrer, recorre para Deus. Ora muito também, às vezes é atendido, às vezes, né? E sei lá. Mas precisa resolver isso, não é brincadeira isso, mas o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, que eu digo, é o Estado, governo federal, estadual e os municipais. Eles não têm dado a devida atenção para os doentes, né, que têm tratamento, né, oncológico e outros também, outras doenças, né? Tantas elas, né? Diversas. Por exemplo, pessoas que têm a necessidade de fazer hemodiálise, têm dificuldade de fazer hemodiálise na região do Grande ABC. Quantas pessoas precisam de hemodiálise, gente? O ABC é uma região rica. Uma região rica. Não dá para você fazer essas pessoas sofrerem com isso, ter que ir para outros municípios distantes daqui do ABC, esperar, ter dificuldade. Olha, gente, o mínimo que a gente pode fazer é ter compaixão e ser extremamente eficaz em resolver o problema dessas pessoas. Isso não está acontecendo, né? Rubinelli, para a gente já caminhando aqui para o final, gostaria, por gentileza, se eu esqueci de tocar algum tema, perguntar alguma coisa e suas considerações finais. Bom, eu quero fazer assim de consideração final. Eu quero ser o deputado federal do Grande ABC, o Dair. Quero trabalhar muito pelo Grande ABC e pelo estado de São Paulo também, mas primeiro vou priorizar a minha região, que é o Grande ABC.
Quero priorizar muito o desenvolvimento econômico, o trabalho, né? A educação, a perspectiva de um jovem poder fazer uma faculdade, que hoje ele não consegue, que volte a ter a quantidade de bolsas de estudo que nós tínhamos antigamente, de ProUni, de FIES, para o jovem voltar a estudar, que a gente volte a ter emprego e renda aqui nesse país, e que as pessoas que tanto sofrem com esse sistema de saúde, né, possa ter um pouco mais de dignidade e um tratamento eficaz. É isso que eu posso dizer. Hoje eu sou professor universitário, né, do curso de Direito, e sou candidato a deputado federal pelo PSB, meu número é 4064, e vou trabalhar bastante, muito mesmo, por nossa região, pelo Brasil, pelo ABC, de forma firme, muito... eu acho que... E a gente tem que fazer uma coisa, Odair, que é assim, a gente tem também, além da gente ser muito trabalhador, toda essa questão, a gente tem que ter coração, pensar nas pessoas. Porque se a gente não tiver coração e não pensar nas pessoas, a gente não serve para a vida pública. A gente tem que estar lá para saber que a gente quer ajudar essa população tão sofrida, né? Com certeza. Rubinelli, desde já agradeço, tá? E deixar aqui o espaço aberto para os candidatos aqui da nossa região, aqui do Grande ABC. O ABC agora está de portas abertas para todos, tá? E claro, quer saber as principais notícias? Acesse www.abcagora.com.br.